Olá, eu sou a Suri. Eu participei no início dessa semana da Conferência Nacional de Direitos Humanos, que uniu as conferências da população LGBT, das pessoas com deficiência, dos idosos e das crianças e adolescentes. Eu participei como conferencista delegada representando o Estado de São Paulo, sou uma mulher transexual e também uma pessoa com deficiência visual. O que me chamou muita atenção nessa conferência, na verdade eu tinha criado grandes expectativas em relação à interação, que seria o que traria de benefícios você ter no mesmo espaço essas minorias, você conseguir conviver com as dificuldades da pessoa idosa, você conseguir conviver com as dificuldades das pessoas com deficiência, de todo o preconceito e discriminação sofrido pelos LGBTs, essa troca de experiências, essa troca de estratégias de luta, mas não foi só isso que eu vi, que eu consegui presenciar. Eu presenciei uma falta de tolerância mútua entre os segmentos, uma falta de um olhar que respeitasse a dificuldade do outro, um olhar livre de discriminação e de preconceitos. Infelizmente, eu constatei que uma pessoa que sofre discriminação e preconceito, isso não torna ela livre também de reproduzir preconceitos e discriminações e também de ter atitudes de intolerância. Eu fiquei um pouco até abismada, porque é difícil entender, sabe, como uma pessoa que sofre na pele uma discriminação, uma segregação dentro da sociedade, consegue ter a mesma atitude com o outro, porque o outro é diferente. Tá? Pensando numa pessoa com deficiência, eu entendo assim, que ninguém na sociedade está livre de amanhã ou depois, por causa de um acidente ou pelo motivo de uma enfermidade, perder sua capacidade de enxergar, perder sua capacidade de locomoção e também passar a ter as mesmas dificuldades de uma pessoa com deficiência. Eu acho que ninguém está livre de amanhã ou depois, ou dentro da sua família, ter que conviver com uma pessoa transexual, ter um filho, ou um irmão, ou algum parente homossexual, que também vai ter que aprender a lidar com essa pessoa, também vai ter que interagir com essa pessoa. Ou seja, e tanto as pessoas com deficiência como as pessoas da comunidade LGBT vão sim envelhecer um dia. Essas pessoas têm pais idosos, têm avós idosos, ou seja, todas as dificuldades de todos os segmentos que participaram dessas conferências não podiam fechar os olhos para a dificuldade do outro, porque faz parte da vida de cada um. O LGBT não vive numa bolha, tendo só as dificuldades de discriminação referente à identidade de gênero e orientação sexual que o atinge. O deficiente não tem apenas as dificuldades da limitação física, da limitação sensorial que o atinge. O idoso também não tem somente as dificuldades referentes à idade avançada. Eu acho que todas as dificuldades que atingem todos esses segmentos atingem mutuamente, pode atingir cada uma. Eu sou atingida por preconceitos referentes à minha identidade de gênero e também sou atingida por preconceitos referentes à minha deficiência visual. Quando a gente fala no deficiente visual, eu sempre imaginei uma pessoa livre de preconceitos referentes à visão. Sim, a visão é uma porta de entrada de grandes discriminações, né? Quando uma pessoa cega conhece alguém, ela não está vendo se essa pessoa é negra, se é branca, se é oriental. Ela não sabe se o homem está vestido de mulher, se a mulher está vestida de homem, se o cabelo é azul, se o cabelo é vermelho, se a roupa é inadequada, se a vestimenta é assim ou de outra forma. Eu entendo uma pessoa com deficiência visual livre desse preconceito recebido pelo olhar. A avaliação de quando uma pessoa com deficiência visual conhece alguém, ela vai vir através do comportamento, do tom de voz dessa pessoa, do acolhimento dessa pessoa, da gentileza dessa pessoa. Ou seja, uma pessoa que não enxerga, ela consegue olhar o outro por dentro, não pela aparência. E isso eu sempre acreditei que fazia essa pessoa livre de preconceitos. Mas infelizmente eu tenho percebido que o cego sim, também reproduz discriminação por motivos de raça, também reproduz discriminação por causa
de identidade de gênero, por causa de vestimenta, ou seja, é algo que ele nem está vendo, mas ele aprendeu no seu convívio social a reproduzir os mesmos preconceitos, os mesmos discursos de intolerância. Me entristece essa constatação, porque eu penso que as minorias desfavorecidas, elas tinham que, na verdade, se unir para aumentar a sua voz, aumentar a sua estratégia de atuação e lutar para ganhar espaço na sociedade, para ganhar espaço no mercado de trabalho, para ganhar espaço no aspecto político. A gente sabe que os motivos não são iguais, mas sim, tanto o idoso, tanto a pessoa com deficiência, tanto a pessoa LGBT tem dificuldade de conseguir um emprego, tem dificuldades de circular em meios sociais, tem dificuldade de ser compreendida em suas relações afetivas. Poxa, as dificuldades, os defeitos, as discriminações são as mesmas. Então, como que essas pessoas não podem se unir e, ao invés disso, também segregarem mutuamente uns aos outros? É difícil ter essa compreensão. Eu penso que eu penso que se eu pudesse ter um desejo, o único desejo na minha vida, não seria voltar a enxergar, não seria poder ver como as outras pessoas. Talvez o grande desejo que eu quisesse, se eu pudesse escolher, seria que as pessoas pudessem se respeitar, que as pessoas pudessem se olhar com uma forma receptiva, com uma forma de carinho, com uma forma de entender a dor do outro. Porque eu percebo que o pior para o cego não é viver sem enxergar. O pior para o cadeirante não é viver sem andar. O pior para o LGBT, para a pessoa transexual, não é viver com essa identidade de gênero. A pessoa com orientação sexual, né, fora do padrão, não é aceitar essa orientação sexual. Essas pessoas convivem bem com si mesmas, essas pessoas se aceitam. O pior da sociedade é conseguir ter o respeito do outro, ter a tolerância do outro, ter a compreensão do outro. Isso é o mais difícil. E isso é o grande desafio de cada um de nós. Eu entendo que o fato de eu ser uma pessoa com deficiência visual e uma pessoa transexual, eu entendo isso com um grande privilégio como ser humano. Eu acho que eu tenho uma missão no mundo por causa disso. Eu acho que eu posso levar o que é a vivência de uma pessoa transexual para o meio dos deficientes visuais e mostrar para eles como é uma pessoa transexual, como ela vive, como ela se comporta, e também levar para a comunidade de transexuais como é a vivência de uma pessoa deficiente visual, quais são suas dificuldades, como ela vive, como ela se comporta. Então eu carrego essas duas características da minha vida como algo muito sério, como algo que eu tenho uma grande missão de mostrar para a sociedade que uma pessoa deficiente pode sim ter um convívio na sociedade, pode sim ser bem-sucedida profissionalmente, pode sim ter um relacionamento amoroso, ter uma família, ter amigos. E eu acho que a gente que tem... a gente sabe que se você não nasceu uma pessoa branca, cisgênero, heterossexual e sem deficiência, para essas pessoas que não têm não nasceram dessa forma, a vida pode ser muito difícil, né? E as pessoas que não nasceram dessa forma, eu acho que elas têm que ser unidas. Eu acho que quando eu vejo uma pessoa negra sendo discriminada num ambiente público, dentro do supermercado, isso dói dentro de mim. Quando eu vejo uma pessoa de cadeira de rodas tendo dificuldade de locomoção, não tendo acesso a um lugar, está no ponto de ônibus e não consegue, e o ônibus passa sem parar para ela, porque ele não vai... Isso dói também dentro de mim, sabe? A dor que dói dentro de mim não é só aquela que eu sinto, é a dor que o meu semelhante também sente,
a dor do sofrimento do meu semelhante. Eu acho que é isso que está faltando, sabe? Eu acho que é sentir a dor do outro dentro de si mesmo, sabe? Eu acho que aquele que tem uma dor grande dentro de si, uma grande dificuldade na vida, eu acho que isso deveria facilitar para que ele olhasse para a dor do outro com um olhar mais apropriado. Eu espero que essa mensagem seja uma mensagem que tente de alguma forma tocar os corações das pessoas, que tente mostrar que a diferença foi feita para um aprendizado de cada um. A diferença, ela existe para um enriquecimento do ser humano. E a gente tem que olhar a diferença como algo que vai engrandecer cada um, não como algo que deve ser afastado, como algo que deve ser evitado, sabe? Eu acho que é a maior beleza da humanidade, é você ser diferente. Eu acho que não há nada mais comum dentro da humanidade do que a sua diversidade. É assim que eu entendo. E é isso que eu queria dizer, espero que essa mensagem alcance as pessoas e que eu seja compreendida um pouquinho. Obrigada. Obrigada.